Bom, a gente vai falar da presença do presidente Lula no Parlamento de Portugal ontem, na qual Lula foi bastante aplaudido ao final de sua fala, mas também foi vaiado por deputados que criticavam a recente fala do presidente a respeito da guerra na Ucrânia, falavam sobre corrupção, enfim, foi um fuzuê, né? Aliás, não confundir com uma fake news que está circulando por aí de Lula sendo vaiado na chegada a Portugal. Aquilo é uma montagem, né, que coloca imagens reais do Lula e da Janja chegando de carro ao país e um protesto que aconteceu numa outra data. Essa vaia ocorreu mesmo no parlamento português em Lisboa e a Mônica vai falar, vai trazer bastidores a respeito desse episódio. Bom dia para você, Mônica. Bom dia, Megali, bom dia a todos. A gente tem um fuso horário, né, mas foi de manhã, né, nessa manhã em Portugal, lá, um pouquinho antes daqui, mas a comitiva do Lula em Portugal, ela já se preparava, Megali, desde ontem, para o que previa ser o momento mais tenso da viagem do presidente brasileiro naquele país, né, a visita ao parlamento justamente. Eu conversei com pessoas que estão na comitiva do Lula. O Lula tinha decidido no primeiro momento que não discutiria, não discursaria na sessão solene do parlamento, que estava celebrando a Revolução dos Cravos de 1974, né? Mas iria ao local de qualquer forma, enfim, foi convidado, prestigiaria o evento e seria prestigiado também por esse convite, né? Se reuniria com o comando do parlamento e com diversos de seus integrantes. Mas desde ontem já se previa e já se temia, né, que algum deputado do que a comitiva, ou alguns integrantes da comitiva do presidente Lula chamam de ultradireita, tivesse um gesto que eles definiam como translocado na direção do Lula. Não teve gesto translocado, mas dito e feito, né, Megali? Os 12 parlamentares do partido Chega, de direita, ficaram em pé, seguraram cartazes sobre a guerra na Ucrânia, seguraram cartazes contra a corrupção, bateram nas mesas, fizeram barulho para atrapalhar o discurso do presidente brasileiro, né? O fato é que a viagem, né, a Portugal está sendo considerada um sucesso sob diversos pontos de vista pela comitiva, mas acabou também tendo esse sucesso um pouco nublado pela repercussão das falas do presidente Lula sobre a guerra, que deve acompanhá-lo agora sempre que ele pisar na Europa, ou que ele receber algum mandatário europeu no Brasil, ou algo relacionado aos Estados Unidos. Essas falas sempre vão acabar ali rondando o ambiente, né? Até mesmo os apoiadores do presidente, né, que o acompanham na viagem, esse com quem eu conversei, dizem que o Lula, na opinião deles, pode ter dito aí algumas verdades inconvenientes para Estados Unidos e Europa sobre o papel deles no conflito, né? Que o Brasil pode se posicionar, pedir por maiores esforços pela paz do que vem sendo feito, do que os que vêm sendo feitos pelo Ocidente, mas que há formas e formas de se fazer isso, momentos, e que as palavras e o tom das falas do presidente deveriam ter sido muito diferentes do que foram. Ou seja, fazer alguma ressalva ao papel do Ocidente no conflito, ok, mas jamais igualar as responsabilidades de Rússia e Ucrânia no momento, né, Megali, em que há uma invasão territorial de um lado, com milhares de mortos na Ucrânia e um invasor do outro, né, matando. Então, por mais que se explique a posição brasileira, que votou contra a Rússia na ONU, que condenou formalmente a invasão, que também fez críticas aos russos, essas falas do presidente Lula acabaram por nublar tudo isso. Eu conversei, inclusive, com o ex-chanceler Celso Amorim, que é o assessor especial do Lula para questões internacionais. Obviamente, ele não faz nenhuma ressalva e nenhuma crítica ao presidente Lula, né? Mas ele falou sobre a posição do Brasil, ele fala do assunto de forma muito serena, muito clara, né, Megali, sobre como o Brasil votou para condenar a Rússia, mas que apenas condenar permanentemente a Rússia com palavras e sanções não vai levar à paz, né? Sobre como o Brasil está propondo uma outra conduta, mas que o Brasil não tem ambição, segundo ele, nenhuma ambição de tentar sozinho um acordo de paz, né? Que seria uma pretensão enorme, mesmo porque o Brasil não tem sequer recursos para isso. Uma negociação de paz demanda também recursos para a reconstrução do país atacado, ou seja, sobre os limites do Brasil nessa conversa. Mas, ao mesmo tempo, né, ele pontua, o Brasil tem uma importância também pela população, pelo tamanho da sua economia, pela sua localização, pela sua liderança na América Latina. Portanto, também não é que o Brasil não possa fazer nada, né? Mas o problema
segundo, de novo, os próprios aliados do presidente Lula, que as palavras, não foi o Celso Amorim que falou isso, para ficar claro que eu estou citando ele para explicar a posição brasileira, mas pessoas que estão lá com o Lula em Portugal dizem isso, que as palavras do presidente, da forma que foram explicitadas, criaram, nesse momento, mais dificuldades, né, Megali, do que ajudaram na construção de pontes, ao menos com o lado ocidental do planeta, Megali. Mônica, o Lula tem feito viagens internacionais em que tem trazido bons resultados na bagagem, né? Muitos acordos internacionais com a China, né? Muito dinheiro que tem potencial para entrar no Brasil, vários acordos também assinados com Portugal, mas ele tem se enrolado e acabado tirando a atenção, e acaba tirando a atenção desses bons resultados colhidos no momento em que ele sempre foi muito habilidoso, né? No momento em que está à frente do microfone. Ele vai à China e profere ali um discurso muito alinhado à Rússia, ele coloca na mesma prateleira, sim, de responsabilidades a Ucrânia e a Rússia, depois diz que não o fez, aí a gente é obrigado a dizer aqui no microfone que ele fez sim. Numa coletiva ao lado do presidente português, ele é questionado por isso por uma jornalista que fala um português, sim, um português de Portugal, mas um português claríssimo, repete a pergunta, ele não entende, precisa lá da tradução português do Marcelo Rebelo, e era uma pergunta muito justa. A gente tem a impressão que o Lula tem criado, ele próprio, ruídos para os bons resultados dessas viagens, no momento em que ele fala. Você tem muitas fontes dentro do governo, esse afã que é do Lula mesmo, né? Sempre foi de falar de improviso, de dar declarações lá no quebra-queixo, de fugir do protocolo. Isso tem gerado preocupação entre aqueles que cercam o presidente, Mônica? Tem gerado preocupação. Quer dizer, o que acontece? Por exemplo, o papel dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, ele é questionado, inclusive, dentro dos Estados Unidos, né? Se você pegar, não vamos nem longe, né? Se você pegar, por exemplo, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que mora no Brasil, ele ontem comentou no Twitter dele a demissão do âncora da Fox News, do Tucker. Ele diz o seguinte aqui, ó: o Tucker foi o apresentador de TV a cabo que mais se opôs à guerra por procuração dos Estados Unidos na Ucrânia. Quer dizer, há uma contestação, há críticas, não existe ninguém acima de críticas, né? Mas o problema é um jornalista norte-americano fazer isso, etc. Outra coisa é o presidente brasileiro, na China, usar palavras mais duras, né, para falar sobre esse conflito, para fazer essa análise. Ele é o presidente do Brasil e é uma coisa muito delicada, porque se ele quer estar ali num papel de pacificador, é difícil, ele tem que medir cada palavra que ele solta, né? E ali ele deu uma impressão de que não estava se aliando totalmente a China e a Rússia nesse conflito, o que é desmentido pelo governo, o que é desmentido até pelo fato do Brasil ter votado contra a Rússia na ONU. Mas as palavras teriam que ser muito mais bem pensadas e cuidadosas. Essa é a impressão que se tem de apoiadores do presidente Lula. Ou seja, você pode discutir o papel de todos os que estão envolvidos nessa guerra, pode, mas é papel do presidente brasileiro fazer essa análise ali no microfone em 5 minutos, né? Então é delicada a situação, e assim ela tem sido vista, né? E sim, há uma preocupação. Agora, sempre que você conversa com pessoas da comitiva ou pessoas que estão no governo, quer dizer, se ressaltam muito o sucesso, né? A parte de sucesso dessas viagens, o êxito dessas viagens, a forma como ele tem sido recebido em todos os países com muita deferência e trazendo, como disse você, muitos acordos na bagagem que podem dar frutos no futuro, né, Megali?